Fala aí, curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no DotSprint, o canal do software livre. Hoje eu vou mostrar um negocinho rápido de Inkscape, porque, bom, foi uma coisa que eu aprendi essa semana e já sabia que funcionava, mas ainda não tinha aquela certeza precisa de como usar, então acho que vai valer a pena falar um pouquinho dela, vai ajudar a galera para entender porque existem tantas variações, falou? Então, rola a vinheta! Para entender o que eu estou me propondo, seguinte, tá aqui o meu arquivo básico, tá? Um objeto sobreposto ao outro, tá? E como é que funciona aqui no menu caminho, essas coisas aqui, tá? Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então vou fazer 6 duplicatas desse cara aqui. Tá bem flamenguista, algo que eu não gosto. Mas tudo bem, acontece, coisas da vida. Ok, beleza. Isso aí. Show. Tenho 6 objetos. Cada um deles eu vou selecionar e eu vou aplicar uma coisa diferente. No primeiro, união. O que significa? Os dois objetos vão ser juntos em um único. Na segunda opção, diferença. Ou seja, o de cima corta o de baixo e eu tenho esse trabalho de separação de formas. Na terceira opção eu tenho interseção, ou seja, é o meio que está acontecendo. Isso daqui poderia ser pelo menos vermelho, né, para mostrar como é que funciona, mas tudo bem, foi o preto. Na quarta opção, que esse é interessante, eu tenho a exclusão, ou seja, os dois ficam um só e o que está no meio meio que fica aberto e vira uma janela. Na quinta opção eu tenho divisão, que essa daqui é interessante. A sobreposição dos objetos vai criar uma área que vai estar solta do objeto original. A última opção, cortar o caminho. E isso aqui, basicamente eu tenho um objeto, deixa eu colocar aqui o contorno, show de bola. Eu estou criando áreas abertas do meu objeto, tá? Linhas soltas, como se eu tivesse usado a ferramenta Bezier. 1, 2, 3 ou mais pontos, clico Enter e ele faz esse caminho aberto. Se eu quiser colocar novos pontos, seleciono o objeto, dou um duplo clique em cima da linha já existente, para fechar a forma, levo esse ponto que está solto ou para cá ou daqui para lá. Como nesse daqui é mais fácil, já está trabalhando, fecho em cima do meu objeto. Quando eu for pegar esse ponto, que eu tenho um aqui e outro aqui, o terceiro ele deveria estar junto e ele não considera. Então essa forma continua sendo uma forma aberta, tá? Só para entender. Para fechar essa forma, que é interessante, tá? O caminho eu vou usar a função união, porque ele cria o último ponto. E aí eu tenho uma nova forma fechada. Com a forma aberta, tá? E isso é interessante falar, eu aplico, tá, o meu fundo. Tá? E ele fica aberto. Significa o quê? Que essa linha aberta é a menor distância entre o ponto original e o ponto final dessa linha. Posso criar quantas linhas eu quiser, que ele vai continuar sendo um objeto aberto. Se eu tiro esse ponto, ele vira uma linha curva. O princípio do CorelDRAW, neste caso, tá, que diminui a distância entre os dois, acontece de boa. Se eu faço essa linha aberta, se ele cria minha forma, eu deletei ponto, cria essa linha aberta, ele vai para onde o Illustrator está. E aí fica essa situação. Para resolver esse problema, inevitável, caminho, união. E aí eu fecho minha forma e posso trabalhar normalmente. Se eu criar um novo ponto em cima dessa linha, ele vai criar uma curva e eu tenho meu objeto fechado, sem problema nenhum. Para quem acompanha o canal, sabe que eu estou passando algumas informações bacanas, tanto de Krita quanto de Inkscape. E isso é uma coisa legal, porque mostra como os programas funcionam. Infelizmente eles não têm a integração que deveria ter, porque são empresas diferentes, normal, acontece. E é uma pena, apesar de ter algum modo de integração que precisa ficar disponível em algum momento. E existe, até dependendo do tipo de arquivo que se trabalha. Mas é apenas consequência de arquivos, não de empresas. Então, continuando o vídeo, vou mostrar uma outra técnicazinha de recorte que vale a pena saber, porque tem um detalhezinho que, putz, é a mão na roda e é o que pode fazer muita gente ter dor de cabeça. A questão é a seguinte, eu tenho a logo do Scribus aqui,
Vou deletar essa galera inteira porque não vou precisar dela, mas o princípio que estava ali é interessante. Primeira dica é a seguinte. Fiz um objeto. Se eu quiser tirar o contorno, que está uma linha preta aqui, botão direito do mouse em cima do xizinho, aplicar ao contorno. Vou até fazer isso aqui 2 vezes para entender por que isso acontece, tá? Separei aqui em cima 2 vezes os 2 objetos, tá? Um deles com cor branca e outro com azul. Selecionei o de cima, Shift, selecionei o de baixo, botão direito sobre o de cima e aplicar a máscara. E aí tudo bem. Selecionei o de cima, selecionei o de baixo, selecionei o de cima, botão direito em cima do de baixo, aplicar a máscara e fez a mesma coisa. O Inkscape vai trabalhar dessa forma. É recomendado aplicar o fundo branco no objeto que vai servir de corte para o outro, tá? Porque nem sempre o Inkscape está funcionando dessa forma. Por um acaso funcionou hoje, não é comum. Tá? Então, lembrando, sempre que for fazer um recorte de alguma coisa, coloque o fundo branco, mesma cor que está no fundo, tá? Porque se eu pegar aqui e usar a letra D, o fundo está invisível, está transparente. Então ele tem o formato do objeto, mas ele não tem cor de preenchimento. Por quê? Porque ele está vazio, não tem como. Então, quando for trabalhar com recortes, lembre-se sempre de usar uma forma com o fundo branco de preferência. O colorido nem sempre vai funcionar. E aí vai o macete aqui, que é o que interessa. Quando eu faço o meu objeto, legal, que isso aqui eu acho que é mais importante do que tudo, tá? Eu vou fazer esse círculo azul. Eu já tinha percebido isso antes, esse cara aqui é mais alongado, mas ele tá estranho, né? Ele é levemente alongado, mesmo que não aparenta. Mas tudo bem. D no teclado, selecionei a cor, tirei o objeto. Vamos fazer uma outra coisa aqui, que é importante também. Eu posso fazer de 2 formas. Sem preenchimento. E aí vamos à brincadeira. Aqui é o seguinte, eu vou fazer... Eu basicamente fiz o corte do objeto, que eu quero esse cara daqui como transparente, não, branco. Beleza, esse cara daqui pode ir embora. Só que eu tenho 2 objetos. Então o caminho vai ser usado, interseção não, vai ser a divisão. E aí vem a pergunta, por que a divisão? Porque eu preciso dos 2 objetos ao mesmo tempo, um para cada coisa. Se eu quiser aplicar o contorno, no caso, se eu quiser aplicar o gradiente, eu vou ter que usar outras camadas. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu tive esse corte aqui em cima e eu não posso tê-lo. Por que eu não posso tê-lo? Porque senão vai... Primeiro que vai ficar desse jeito aqui, todo pontilhado. Isso é horrível. Segundo, é que eu não quero que ele fique desse jeito. Eu quero que ele fique um pouquinho maior. Olha só onde é que está o meu corte. Então... eu vou puxar essa linha mais para fora. Eu vou puxar essa linha mais para fora. Para quem ainda não entendeu, é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo do objeto ficar um pouco mais alongado, um pouco mais para fora. Quando eu junto os dois, na mesma seleção, caminho, interseção, não, divisão. Porque aí os 2 objetos têm seus formatos específicos. Tá? Eu fiz um corte sem perder as 2 formas. E para facilitar ainda mais o meu trabalho, deixa eu colocar esse carinha aqui por baixo, e aí vai ficar mais fácil de entender. Vai acontecer o seguinte. Que aí entra a questão da transparência e do gradiente. Esse objeto tem um gradiente do branco para o transparente em cima de um fundo específico. Esse fundo eu vou deixar assim. Esse cara daqui que estava solto, junto com esse cara aqui, vai ser o tal transparente. Então eu vou pegar esse objeto aqui branco, bem branco,
Vou selecionar a ferramenta gradiente. Esse gradiente aqui vai ser reto. Vou pegar da ponta aqui fora e puxar até lá em cima. Quando... Opa! Percebi uma coisa interessante. Gradiente circular. Não é isso que eu quero. Eu preciso do gradiente reto. E aí foi. Quando eu colocar por cima, apareceu o efeito que eu quero. Já está aqui aplicado. Falta esse outro cara aqui. Ele tem a cor mais escura. Até aí de boa. E de novo, o gradiente reto. Clico fora, arrasto, ele vai funcionar. Só que aqui, neste caso, eu preciso tomar muito cuidado. Porque são dois azuis muito próximos um do outro, tá vendo? Esse carinha aqui de baixo é que eu tenho que dar uma leve escurecida nele para esse de cima funcionar do jeito que eu quero. Mas ele está invertido. Mas esse cara aqui está invertido. Então deixa eu pegar uma cor aqui mais específica e aplicar aqui. Vou de cima para baixo. Ó, melhorou. Tá vendo ali? O gradiente ficou mais adequado à minha necessidade. E esse cara daqui é a mesma coisa. Pego a cor que eu preciso. O transparente vai estar aqui em cima. Ali está escurecendo, só que eu tenho que ter um negócio mais claro aqui e mais claro aqui embaixo. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Tá branco, branco e tal, mas tudo bem. Tá de boa, funciona. Funciona. Apesar de não ser o que eu quero, funciona mais ou menos porque eu preciso. Seleciono os dois, botão direito, clicar o contorno e opa, tá bacana. Esse cara daqui de trás eu vou dar uma leve duplicada. Vou crescer, aplicar o preto e jogá-lo para baixo. E os outros dois vão ficar aqui. Não é esse objeto que eu quero esse cara grande daqui. E olha só que curiosidade. Sim, claro, com certeza. Objeto por baixo impedindo que eu enxergue o que eu quero. Normal, acontece. Coisas duas. Beleza. Tem aqui a logo do Scribus. Tá? O princípio dela basicamente funcionando. Apesar de não estar no melhor dos gradientes, mas está aqui, tá bonzinho. Para finalizar, eu vou fazer um vídeo acelerado rapidinho de como eu fiz a penazinha do símbolo do Scribus, justamente para facilitar entender. Então nessa segunda parte, terceira parte do vídeo vai ser só um time-lapse rápido, que é um time-lapse isso aqui também, né? Então vai ficar mais fácil de entender como é que eu apliquei o gradiente em cima do símbolo do Scribus. No caso, a pena de caligrafia, né? A caneta, ponta de caneta de caligrafia.
E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil aí para algumas informações interessantes e específicas do Inkscape. Apesar de não ter um menu flutuante fora daquele menu de opções que existe ali do objeto, é uma coisa que eu sinto falta no Inkscape. Não por lembrar o Illustrator, mas por facilitar mesmo o uso das coisas. Se existir essa informação espalhada em algum canto e tiver essa informação, se quiser colocar no comentário, bem-vindo. E se foi esse tipo de vídeo que você quer receber, deixa um comentário também, beleza? Dá o like, curta aí e até o próximo vídeo.